Boa noite, pessoal. Estamos já aqui nos preparativos da nossa live. Queria, para quem já está online, dar o feedback como é que está o som, a nossa imagem. Vou dar uma verificada por aqui também. Para quem está chegando, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Nós vamos falar sobre documentos psicológicos aí para demandas clínicas. Uma live aí para você que é psicóloga, psicólogo, futuro profissional que tem interesse em melhorar a escrita de documentos. E hoje nós temos uma surpresa, tá? No final da live nós vamos ter sorteios. Vamos sortear aqui alguns prêmios para vocês, alguns bônus, alguns vales para vocês. Aí vale a pena ficar até o final. Olá, Karina, Diliana, Isabela. Legal que o áudio está bem. Vamos aguardar aí só uns 2 minutinhos para o pessoal ir chegando, a gente aquecendo. Vou testar aqui se a live está tudo ok. Essa live ela vai ficar gravada também, tá? Mas quem vai ver a gravação não vai participar do sorteio, né? E o sorteio vai estar só para quem vai estar aqui ao vivo. A gente vai mandar um link já na parte final da live. Nossa live vai ter aí, em média, pessoal, duração de 50 minutos, 1 horinha, talvez 1 hora e 10, né? A gente vai abrir um momento também para dúvidas, para as perguntas, focado aí na elaboração de documentos, registro de documentos na prática clínica. E nesse momento, após as dúvidas, a gente faz o sorteio. Vamos fazer o sorteio online aqui, ao vivo para vocês. Vamos sortear aqui cursos, bônus de descontos para cursos, e-books, tá? Então, estejam aí até o final da live. Quem fica até o final tem direito a participar de prêmios, tá bom? E a ideia é justamente a gente fazer um bate-papo, tá? Eu vou ter um slide aqui como um material de apoio, só para a gente ter um norte, mas a ideia mesmo é a gente fazer um bate-papo, trazer dicas, orientações sobre a escrita, sobre a elaboração de documentos, inclusive algumas situações que eu tenho recebido de colegas, tanto pelos canais de mídias sociais, quanto os colegas que eu supervisiono, até pelos nossos vídeos aqui no canal do YouTube, pessoas que têm deixado dúvidas, perguntas sobre registro, sobre elaboração de documentos, poder cobrar ou não para escrever documentos, tudo isso a gente vai estar abordando aqui na nossa live hoje, a live de março, tá bom? A ideia, como eu já falei, para você que está chegando agora, é todo mês a gente ter uma live, algumas lives eu estarei ministrando os conteúdos, trazendo as dicas, orientações, e outras lives a gente vai estar trazendo colegas da psicologia, mas também de áreas afins, para a gente sempre estar trazendo aqui muito conhecimento para você aqui no nosso canal. O objetivo do canal é esse, a gente trazer orientações, trazer conhecimento, trocas de experiências sobre o exercício profissional. E hoje nós vamos falar, então, sobre documentos psicológicos e a prática do exercício profissional de psicólogas e de psicólogos. E aqui eu já quero fazer uma provocação, tá? Vocês podem até, daqui a pouquinho, colocar aí no chat. Quantas vezes vocês foram demandados sobre a elaboração de documentos na prática de vocês? A elaboração de documentos, né, pensando no exercício profissional de psicólogos e psicólogos, eu costumo que tem duas grandes vertentes. A primeira vertente é quando o psicólogo não elabora o documento por receio, por dificuldades, por desconhecimento, ou até mesmo por insegurança, ele não elabora um documento para o seu cliente, para o seu paciente, e ele pode, normalmente, estar, né, impedindo um direito do cliente e do paciente. Essa é a primeira vertente. Quando você, psicólogo e psicólogo, é demandada ou demandado para produzir um documento fruto do teu exercício profissional e você não produz, você está, e aí até no nosso código de ética, ele vai falar sobre isso, você está impedindo o teu cliente, teu paciente, de algo que ele tem direito, tá? Inclusive, eu já recebi processos de representações éticas por isso. Psicólogos que se negaram, né, psicólogos que se negaram a produzir o documento para um paciente de um serviço que ele prestou ou que estava em prestação e não quis entregar, o paciente um pouco mais esclarecido procurou o conselho e entrou com um processo de representação ética contra aquela profissional. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente precisa estar preparado para produzir documentos, porque o nosso exercício profissional, ele envolve a obrigatoriedade de a gente produzir documentos em determinadas situações, em determinados serviços, inclusive a obrigatoriedade ética.
Esse é o primeiro ponto dessa vertente em relação a produzir documentos. A segunda vertente que eu queria trazer, e a gente vai falar um pouco dela também aqui, diz respeito. Olá, Mabel, seja bem-vinda, boa noite. Pessoas aqui bem queridas, conhecidas. A Catiane, boa noite, seja bem-vinda também. A segunda vertente que eu queria trazer para vocês, ela está num parâmetro diferente. É aquela pessoa que não é meu cliente, meu paciente, mas que poderia ser meu cliente e meu paciente se eu tivesse a expertise da produção de documentos psicológicos. Eu tenho mais de 18 anos de formado e a produção de documentos psicológicos, ela abre espaços para o exercício profissional de psicólogas e psicólogos. Desde você conseguir atender determinados serviços que muitos colegas não fazem por ter insegurança, não dominar a produção de documentos, até mesmo de você poder, para aquele mesmo paciente ou aquele mesmo cliente, em determinadas situações, você ofertar serviços diferenciados. Esse é um ponto. Então, duas grandes vertentes. Se eu não tenho a capacidade técnica, ética e pessoal para a produção de documentos, eu posso estar, na primeira vertente, impedindo o meu cliente, meu paciente, de ter acesso a um direito que ele tem. Inclusive, ele pode, por causa disso, ter impedimentos de conseguir direitos em outros locais, em outras instituições, frente, inclusive, ao poder público, né, às instâncias públicas. Essa é a primeira vertente. E a segunda vertente é que, quando eu domino a elaboração de documentos, né, quando falo documentos, também vem os procedimentos anterior à produção dos documentos. Eu consigo ampliar a minha cartela de serviços. E a gente ter uma cartela de serviços diferenciada é importante para a gente se inserir no mercado, é importante para a gente ampliar os nossos serviços, e hoje eu falo bastante isso, que parece que é um pecado falar da psicologia isso, a gente amplia nossos retornos, né? E quando eu digo retorno, inclui o retorno financeiro. É o retorno de atender mais pessoas, de ajudar mais pessoas, que isso é um retorno também, de a gente poder transformar essa realidade, isso é um retorno também, mas sim, o retorno financeiro também. Se eu atendo mais pessoas, se eu presto mais serviços, inclusive porque eu produzo documentos psicológicos, eu consigo ampliar minha cartela de serviços, eu amplio o retorno dos meus serviços do meu consultório. Essas são duas vertentes importantes. Olá, Vanessa, seja bem-vinda. Aqui a gente tem gente de Alagoas, Mato Grosso, já vi gente de São Paulo. Muito bom. Quem está aí, que se quiser citar os estados que nós estamos presentes aqui na live, seria bem legal, tá? Então, essas são duas vertentes. E aí, quando a gente fala do exercício profissional, a gente está falando do exercício ético frente a uma demanda de um cliente que já é nosso paciente, ou já foi, e uma demanda de a gente poder atender mais pessoas em situações diferenciadas, por a gente ter essa capacidade técnica bem definida, né? A produção, o exercício, a elaboração de documentos psicológicos. E aí, o segundo ponto que eu queria trazer aqui para a gente pensar é, tudo bem, a importância de a gente elaborar documentos, a importância da gente ter uma qualificação técnica ética, a qualificação ética envolve também o entendimento do processo ético de devolutivas e também o entendimento do ponto de vista técnico, de a gente poder, por causa daquela expertise, por causa daquele domínio, que é um domínio que ainda são poucos psicólogos e psicólogas que têm, graduação não prepara a gente, muitos colegas acabam, por causa de uma realidade que surgiu no trabalho específico, aí precisa urgentemente produzir um documento, aí só nesse momento que o colega procura um supervisor, procura um curso, acaba tendo dificuldades por isso também, tá? Ou acaba tendo investimentos muito mais caros se eles fossem fazendo paulatinamente, com planejamento, fazendo aquisições, estudos, cursos, etc., e supervisões planejadas. Mas trazendo para a clínica, eu trouxe, temos Mato Grosso, São Paulo, legal. Cadê o pessoal de Alagoas, que eu sei que já vi algumas pessoas aqui de Alagoas. Você que vai ver depois, bota na descrição do vídeo também de onde você é, para reconhecer aqui quem está acompanhando o nosso canal também, as nossas lives. Eu separei pensando na clínica, né, trazendo aí para o contexto mais do consultório, mas a gente depois pode ampliar para o conceito da clínica ampliada.
que a gente, dentro da nossa prática, dentro do nosso exercício profissional, eu separei em 3 grandes eixos. A gente produz documentos de rotina do consultório, tá? A gente produz documentos para intervenções e registros profissionais. Vou falar brevemente de cada uma delas, não se preocupe, cada uma dessas categorias. E a gente produz documentos de devolutivas dos serviços. Esses são os 3, pelo menos assim eu separei, os 3 grandes eixos de produção de documentos dentro da rotina, dentro do ambiente, dentro do consultório. Eu vou estar falando aqui, e aí vocês podem identificando se vocês realmente, na prática clínica, vocês têm essas necessidades de produzir esses documentos, pensando aí nesses 3 eixos, e a gente pode falar um pouquinho de cada uma delas, cada um deles, tá? Temos Alagoas, Mato Grosso, São Paulo, legal. Documentos de rotina. Não são documentos específicos da categoria de psicologia. Mas dentro do ambiente, dentro de um consultório, a gente precisa produzir documentos para estruturar nossa rotina do consultório. Vou dar alguns exemplos aqui de documentos de rotina. A gente fazer uma agenda dos nossos pacientes, né? Horários de agenda. Isso é um documento, tá? Que pode ser físico ou virtual, né? Ou em mídia, mas é um documento de rotina. Dentro do nosso ambiente, né, do nosso exercício profissional, nós temos vários outros documentos de rotinas. Exemplo de outro documento de rotina, os recibos que a gente faz dos serviços que a gente presta, né? São documentos de rotinas. Documento de rotina que está dentro, inclusive, da devolutiva de documentos, que hoje é obrigatório. A gente fazer aquela ficha de controle da entrega de documentos, isso é um documento de rotina também, tá? Documento de rotina, que não é privativo do exercício profissional, mas que é importante para o exercício de psicólogos e psicólogos. Nem todos os colegas fazem. Não é obrigatório fazer por escrito, através de um documento, mas eu recomendo, inclusive aqui tem no meu canal algumas dicas sobre esse documento e por que fazer ele por escrito. É o nosso contrato, né? Nosso contrato de prestação de serviço. Não é um documento psicológico, não é um documento para intervenção psicológica, é um documento de uma rotina de um serviço psicológico. A nossa resolução de psicoterapias, que saiu recentemente em 2022, a 13 de 2022, vale a pena conhecer. Aqui no nosso canal a gente tem vídeo para tudo, tá? A gente tem um vídeo que a gente aborda, assim que essa resolução surgiu, a gente vai fazer um novo vídeo agora em 2023, detalhando melhor essa resolução, mas lá no vídeo que a gente tem dessa resolução, se você botar a nova resolução de psicoterapias, aí botar psicólogo Manuel Carvalho, vai aparecer o vídeo, a gente fala das principais novidades, ela fala da necessidade de se fazer o contrato, só que ela deixa optativo para o psicólogo, para a psicóloga, se faz esse contrato por escrito ou verbal, tá? Contrato verbal, o Conselho Federal de Psicologia, ou melhor, o sistema conselhos, né, os regionais e os federais, eles aceitam, eles veem e eles entendem que é adequado. O recomendado, para mim, é o físico, é o escrito, é o digitalizado, mas pode ser feito verbalmente também. É um documento de rotina do atendimento psicológico. Dentro desse documento de rotina, pessoal, a gente já tem algumas dificuldades que alguns colegas vivenciam, como em relação aos recibos, em relação ao próprio contrato. Então, a gente precisa já estudar, pegar modelos do que a gente deve ter de documento de rotina. Nesses documentos de rotina, eu posso estar numa instituição, pensando na clínica ampliada, que tem outros documentos de rotinas que eu preciso fazer do meu atendimento psicológico. Como, por exemplo, levantamento do número de atendimentos que eu fiz no mês, né? Controle de horários de atendimentos. Aí, dependendo da realidade da instituição, do serviço que você está, pensando no contexto aí de clínica ampliada, pode ser um documento que surja. É muito comum, por exemplo, nos atendimentos por plano de saúde, a gente tem que preencher algumas guias, né, de autorização. São documentos de rotinas, não são documentos de intervenção, nem devolutivos, documentos de rotinas, tá bom? Quem já vivenciou aí algum documento de rotina diferenciado, se quiser colocar no chat também, para enriquecer aí a nossa live, vai ser muito bem-vindo, tá? Documentos para intervenção e registro, são duas coisas
diferentes. Aqui nos documentos para intervenções, entram documentos típicos do serviço de psicologia, mas não necessariamente é um documento privativo de psicólogas e de psicólogos. Vou dar alguns exemplos de documentos de intervenção. Uma anamnese, que pode ser uma anamnese psicológica. A anamnese ela é um roteiro de entrevista estruturado, escrito. Eu posso fazer ela também sem ser escrito, mas recomendo se ela está estruturada, ela está escrita ou semi-estruturada. É um documento, né? Um roteiro de uma entrevista. Eu posso aplicar alguns roteiros, que podem ser testes, podem ser questionários, mas podem ser roteiros de pesquisas, roteiros de intervenções de instrumentos não privativos de psicólogas e psicólogos, para levantar, para estruturar, para facilitar as intervenções ou a avaliação psicológica que eu estou fazendo, dentro do contexto clínico. Algumas abordagens, inclusive, trabalham com alguns documentos de intervenções. Vou dar um exemplo da TCC, que trabalha com registros, né, de comportamentos diários de pacientes e clientes. Ela não é a única, outras abordagens também trabalham com alguns tipos de registros. Então, são documentos que não são especificamente documentos psicológicos, que são, inclusive, utilizados por outras categorias, mas que são documentos que facilitam, que fundamentam a intervenção dentro do contexto clínico. Dentro desses documentos para intervenções, a gente vai ter documentos privativos de psicólogos, como eu falei, alguns questionários, que são testes psicológicos, privativo de profissional de psicologia. Então, são documentos que eu não estou registrando, eu aplico para levantar informações, para ajudar a minha tomada de decisão, minha intervenção, meu planejamento terapêutico, diagnóstico do paciente, cliente. Um exemplo de outro documento para intervenção são roteiros de entrevistas estruturadas para diagnósticos, né? Nós temos alguns roteiros, como, por exemplo, a SCID-CV, que você vai preencher o roteiro, aquele roteiro ele deve estar um documento de intervenção, e depois ele deve estar junto com os registros, que aqui entra o segundo tópico desse segundo item, os registros. Quando eu falo registros, os registros que a gente faz daquele serviço psicológico. Nesses registros vai entrar o prontuário psicológico, tá? Ou, se eu estou dentro de uma instituição com atendimento interdisciplinar, multidisciplinar, dependendo também, eu vou estar fazendo intervenções com o prontuário multidisciplinar, o prontuário da equipe técnica, a equipe de profissionais, né, médicos, psicólogos, assistentes sociais, advogados, dependendo da instituição. Não são documentos, novamente, privativos de profissionais de psicologia, mas são documentos do fazer do serviço de psicologia. Se vocês olharem, pessoal, existem diferenças conceituais e de finalidade entre os documentos de rotina e os documentos para intervenções e registros. E aqui o interessante é que nos documentos de registro, nós temos uma resolução do Conselho Federal, que a gente vai conhecer já já, que ela aborda o registro. E é uma grande dificuldade que nós temos aqui, nesses documentos de registros. E o terceiro item, né, que é um dos principais, é o que a gente trabalha mais, que a gente orienta mais os colegas, mas vejam que clínica exige esses 3 eixos, tá? Esses 3 eixos é uma separação que eu trouxe para vocês. Tem gente que não vai fazer, vai colocar a rotina dentro das intervenções, dentro de documentos devolutivas, mas eu separei para facilitar. Dentro dos documentos de devolutivas estão os chamados documentos psicológicos, tá? Que nós vamos conhecer a resolução principal e nós vamos falar não de todos, nós vamos abordar aqui, trazer dicas e orientações, na minha opinião, de quais são os principais documentos que a gente produz na clínica psicológica. E aí, nesses documentos de devolutivas, entra aqui, com certeza, as principais dificuldades que psicólogas, que psicólogos e que futuros profissionais e futuras profissionais terão na produção de documentos psicológicos devido ao exercício profissional. Então, esses primeiros eixos, aqui vocês podem, eu vou falar de algumas dúvidas comuns que surgem em relação aos documentos de rotina de intervenção, mas principalmente de devolutivas. Mas você pode trazer alguma dúvida, uma pergunta, ou algum comentário sobre qualquer um desses documentos, tá bom?